Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo, a aula de hoje vai ser sobre circunferência e círculo, ok? A gente começa hoje falando dos elementos da circunferência, falamos dos ângulos internos da circunferência, ângulos que podem aparecer do lado de fora, posição entre circunferências e retas e assim por diante, ok? Antes da gente começar a falar sobre esses elementos, é muito importante entender qual que é a diferença de circunferência e a diferença entre círculo. Então você já está vendo aí na sua tela que está aparecendo para você o seguinte: a circunferência nada mais é do que o conjunto de todos os pontos de um plano equidistantes de um determinado ponto fixo, que vai ser o nosso centro da circunferência. Em compensação, o círculo ele vai ser a figura, ou toda essa parte aí, toda essa região que você está vendo, formada pela circunferência e o interior dela, beleza? Então vamos lá. Vista essa diferença, a gente vai trabalhar sempre com a nossa circunferência, ok? Primeira parte da aula são os nossos elementos da circunferência. Então, já pega aí o seu compasso, faz o desenho da circunferência e começa a definir comigo cada uma dessas partes que está no seu desenho. Primeiro, o segmento AO, ele vai ser chamado de raio. Então, o raio da circunferência nada mais é do que o segmento que sai do centro dela, que é o meu ponto O, e vai em direção a essa borda que nós acabamos de definir. Então, sempre que eu pegar um segmento que vai do centro até essa borda, eu sempre estarei trabalhando com o nosso raio, beleza? Próximo detalhe que a gente tem de importante aqui é o nosso segmento AB. Preste atenção, o segmento AB, ele obrigatoriamente passa pelo centro da circunferência. Quando eu tenho um segmento que vai de uma borda até o outro lado, passando pelo centro da circunferência, nós estaremos trabalhando com o nosso chamado diâmetro. Então, o que eu quero que você preste atenção aqui? Se eu saio do centro, vou em direção à borda, é um raio. Se eu saio do centro, vou em direção à borda, é um raio. O segmento que vai de uma borda até a outra, passando por esse centro, é um diâmetro. Ou seja, o diâmetro é 2 vezes o raio. Beleza? Próximo segmento importante, nós temos aqui CD. Preste atenção, quando eu trabalhar com segmento, vai aparecer um tracinho em cima dos nossos valores, do nosso ponto inicial e do nosso ponto final, beleza? Quando eu trabalhar com um arco, já falo para você, a gente vai aparecer aqui uma curvinha em cima do ponto inicial e do ponto final. Como eu estou trabalhando com segmento, eu estou colocando a reta aqui em cima do meu ponto final e ponto inicial, e eu estou indo de uma borda até a outra. São 2 pontos da minha circunferência que estão na minha borda e faço essa continuidade. Quando eu tiver este segmento, eu estarei trabalhando com a chamada corda. Então preste atenção, o diâmetro é uma corda, é a maior corda possível, é aquela corda que passa pelo centro. Se eu pegar o segmento de C até D, ligar estes dois, passando pela região interior da minha circunferência, nós teremos também uma corda, beleza? Agora, quando eu ligo o C e o D passando pela borda da minha circunferência, ou seja, pegando uma fatia dela, nós estaremos trabalhando com o chamado arco. Por isso a diferença entre usar uma retinha e usar uma curva em cima dos nossos pontos iniciais e ponto final, beleza? Então, quando eu pegar parte da circunferência, eu estarei trabalhando com um arco. Importante, sempre que eu determino 2 pontos na minha circunferência, esses 2 pontos eles vão formar 2 arcos. Eu vou ter este arco CD aqui e este outro arco CD. A diferença é, lógico, o tamanho entre eles, beleza? Vamos continuar. EF. O segmento EF
é esse segmentozinho aqui, ó. Esse segmentozinho, ele vai se chamar flecha. Esse segmento, ele vai se chamar flecha. Vamos entender? Flecha é o segmento que sai, preste atenção, que sai de uma corda, vai em direção ao arco dessa corda e, importante, tem que passar pelo ponto central da corda, formando o ângulo de 90 graus. Então vamos de novo, para você entender. Flecha é o segmento que sai da minha corda em direção ao arco dessa mesma corda, certo? Vai formar ângulo de 90 graus aqui na corda e vai dividir esse segmento em duas partes iguais. Tanto o nosso arco quanto a nossa corda vão ficar divididos em duas partes iguais. Outra propriedade importante: se eu der prosseguimento para essa flecha, com toda certeza ela tem que passar pelo centro da circunferência, beleza? Então essa primeira parte é isso. Temos aqui a apresentação de 5 elementos da nossa circunferência. Vamos continuar então os elementos da nossa circunferência. A gente vai começar a trabalhar agora com a posição relativa entre uma circunferência e um ponto, entre uma circunferência e uma reta, entre uma circunferência e uma outra circunferência, beleza? A gente começa vendo a posição relativa com o ponto. Então perceba que eu coloquei aqui para você 3 pontos. Eu coloquei o ponto A, o ponto B e o ponto C. Muito fácil de você entender, né? O ponto A é um ponto interno a nossa circunferência, beleza? Então o ponto A é um ponto interno à circunferência. O ponto B, ele é um ponto que está exatamente na borda da minha circunferência, ou seja, é um ponto que pertence à circunferência, beleza? Pertence à circunferência. E por fim, o nosso terceiro e último ponto aqui, o ponto C, é um ponto que está na região externa ou um ponto exterior. Um ponto exterior à nossa circunferência. Muito tranquila essa posição relativa entre circunferência e ponto. Vamos para a posição relativa entre circunferência e reta. Então, para a nossa posição relativa entre circunferência e ponto, reta ou a nossa própria circunferência. Chegou a reta, né? Temos aqui 3 tipos de retas, beleza? Nós temos uma reta vermelha, uma preta e uma em roxo. Vou começar pela reta vermelha. A reta vermelha, ou a reta R, é uma chamada reta secante. Preste atenção, a reta secante, ela tem como característica 2 pontos em comum com a nossa circunferência. Então preste atenção de novo, eu tenho que essa nossa reta, ela intersecta a nossa circunferência em 2 pontos, o ponto A e o ponto B. Quando ela intersectar em 2 pontos, nós trabalharemos com uma reta secante, beleza? Nossa próxima reta é a reta S. Perceba você que a nossa reta S, ela passa muito rente à nossa circunferência, tocando em apenas um ponto. Quando isso acontecer, nós teremos a nossa chamada reta tangente. Reta tangente à circunferência. Temos apenas um ponto em comum, beleza? E talvez a mais fácil de todas, a nossa reta T, é a reta exterior, é a reta que não possui nenhum ponto em comum. Então eu tenho aqui uma reta exterior à circunferência. Essa reta exterior à circunferência não possui nenhum ponto em comum com ela, beleza? A gente continua falando de posição relativa entre circunferência e circunferência. Pessoal, vou começar a falar da posição relativa entre duas circunferências e aí eu vou dividir da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui através da quantidade de pontos que elas possuem em comum, ok? Então, quando eu tiver um ponto em comum entre duas circunferências, eu vou ter 2 casos.
Eu vou ter o primeiro caso em que elas vão ser chamadas de tangentes exteriores. Então elas vão ser tangentes exteriores. Vamos escrever aqui, ó, para ficar mais fácil de você associar. Tangentes exteriores, beleza? Esse caso de tangentes exteriores, como eu falei para vocês, elas vão ter apenas um ponto em comum. Então o ponto em comum vai ser exatamente nessa regiãozinha aqui, ó, ok? Uma parte que pode acontecer para você aí em exercícios é pedir a distância entre os centros dessas circunferências. Dá uma olhada. Eu tenho a circunferência maior com um raio R1, tenho uma circunferência menor com um raio R2, beleza? Centro O1, centro O2. Nessa primeira circunferência aqui, ó, o meu raio vai do centro dela até a extremidade, ou até o ponto de encontro com a outra circunferência. Quando eu olho para outra circunferência, para menor, eu também vou do centro até o mesmo ponto de encontro, o ponto onde elas estão se encontrando, beleza? Nesse segmento todo aqui, ó, eu vou ter o meu chamado D. Esse D é a distância entre os dois centros. O que eu quero que você enxergue? Que esse D, quando elas são tangentes exteriores, nada mais é do que a soma entre o raio da maior e o raio da menor. Só isso, beleza? Acho que não vamos ter dificuldades. Vamos na próxima. Eu estou trabalhando com uma circunferência em azul com um raio 1 maior do que o raio 2, que é a circunferência em preto, beleza? Tem um centro O1 para a primeira e um centro O2 para a segunda. Preste atenção. Quando eu coloco essa minha circunferência em preto dentro da circunferência azul, encostando em apenas um ponto, elas também são tangentes, mas nesse caso elas são tangentes interiores, beleza? Importante aqui, ó, a distância entre os dois centros, a partir de agora, vai ser todo o raio da grande menos o raio da pequena. Então, quando você quer encontrar a distância entre os centros das duas circunferências, você vai resolver o raio da grande menos o raio da pequena, beleza? R1 maior do que R2, então o raio 1 menos o raio 2. Eu vou seguir no próximo quadro falando de circunferências que possuem dois pontos em comuns. Aqui a gente tem talvez o caso mais chato de você entender, beleza? Quando duas circunferências possuírem dois pontos em comum, a gente pode chamar elas de circunferências secantes, assim como na nossa reta e circunferência, beleza? Então elas vão ter aqui, ó, vou até marcar para ficar mais fácil de você entender, um determinado ponto A e um determinado ponto B, beleza? Preste atenção, eu tenho que a circunferência em preto ela é maior do que a circunferência em roxo. Isso significa que o raio 1 é maior do que o raio 2, ok? Eu quero descobrir quanto vale essa distância D. Preste atenção, essas circunferências elas não são exteriores e tangentes. Ou seja, com toda certeza, essa nossa distância ela tem que ser menor do que a distância caso elas fossem tangentes exteriores. Ou seja, tem que ser menor do que a soma dos seus dois raios, beleza? Em compensação, vamos pensar o contrário. Elas também não são tangentes interiores. Se elas fossem tangentes interiores, a distância entre os dois centros seria o raio da maior menos o raio da menor. Como elas não são tangentes exteriores, tangentes interiores, elas estão no meio termo, significa que essa nossa distância entre os centros tem também que ficar no meio termo. Tem que ser menor do que tangentes exteriores e tem que ser maior do que tangentes interiores. Ou seja, esse D tem que ser maior do que a diferença entre a maior e a menor e tem que ser menor
entre a soma dos dois raios, beleza? Espero que tenha ficado claro para você. A gente aqui, ó, tá no meio termo, né? Não são nem tangentes exteriores, nem tangentes interiores. Portanto, essa distância também tem que ficar entre dois valores aí pré-determinados, ok? Falta só aquelas circunferências que não possuem ponto em comum. Pessoas, agora quando duas circunferências elas não tiverem nenhum ponto em comum, nós vamos ter dois casos. Ou elas são externas, ou elas são internas, ok? Então preste atenção. Eu tenho aqui uma circunferência em roxo, uma circunferência em preto. Perceba que uma está bem afastada da outra, certo? Então elas não têm nenhum ponto em comum e a preta não está dentro da circunferência roxa. Por isso que elas são externas, ok? Para a gente descobrir a nossa distância, vamos lembrar de novo quando eu tinha duas circunferências tangentes exteriores. Quando elas eram tangentes exteriores, a distância entre os raios era exatamente a soma das duas, a distância entre os centros, desculpa, era exatamente igual à soma dos raios. Perceba que, como eu estou afastando elas, com toda certeza essa nossa distância tem que ser maior do que essa soma, beleza? Então, quando eu tiver duas circunferências externas, a distância entre os centros tem que ser maior do que a soma entre os dois raios. Em compensação, quando eu trabalho com duas circunferências internas, perceba que eu tenho a roxa, tenho a preta, beleza? Uma tem um raio 1 e a outra tem um raio 2. Eu quero de você aqui a primeira coisa, ó, o raio 1 é maior do que o raio 2, beleza? Então o raio da roxa é maior do que o raio da preta. Para eu descobrir a distância entre os dois centros, vamos lembrar de novo de circunferências tangentes. Quando eu falei para você de circunferências tangentes interiores, eu havia falado para você que a distância entre os centros era a diferença entre o raio da maior e o raio da menor. Como eu estou trazendo a minha circunferência para mais próxima do centro, significa que essa distância ela vai diminuir, ou seja, a distância entre os centros vai ser menor do que a diferença entre esses dois raios, beleza? Eu espero que tenha ficado claro para você nesses dois últimos exemplos. E só para a gente finalizar, eu vou colocar aqui a posição relativa entre duas circunferências, talvez num caso que mais apareça para você, que são aquelas concêntricas. Você vai perceber que quando a gente trabalhar com geometria plana, após ver as áreas de circunferência, um dos casos que mais aparece são as circunferências concêntricas. Então vamos lá. Então, para a gente terminar essa nossa primeira aula, eu mostro para você o caso de circunferências concêntricas. Circunferências concêntricas, o próprio nome já diz, são aquelas que possuem o mesmo centro, que tem como ponto fixo ali, né, o mesmo valor, tanto para a circunferência 1 quanto para a circunferência 2. Então perceba que na circunferência em preto eu tenho o centro O1. Na circunferência em roxo eu tenho como centro o ponto O2, beleza? Perceba que o raio 1 é maior do que o raio 2, mas isso não nos interessa. O que interessa aqui, ó, é que a distância entre os centros vai ser nula. Afinal de contas, os valores são os mesmos, ok? De novo, essa parte, perdão, essa parte ela é muito utilizada quando a gente trabalhar com a geometria plana inserindo áreas, beleza? Você vai perceber que muitos exercícios do seu vestibular trabalham com esse tipo de exercício, ok? Essa é a primeira aula de circunferência. Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado e continue acompanhando as próximas que vieram, ok? Abraços e até a próxima!